Romanos capítulo 5, verso 12. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Meu Deus, nós humildemente agradecemos a Ti pela honra de podermos subir até a Tua casa neste que é o primeiro dia da semana, o primeiro culto da nossa semana, o importante culto do domingo pela manhã. Meu Deus, é nesse culto onde nós estamos mais voltados a tratar doutrinariamente as extraordinárias riquezas do sublime evangelho que nos foi entregue pelo Teu próprio Filho. É o momento em que nós nos concentramos pouco mais para aprendermos doutrinas que nos demais cultos nós não temos tamanha liberdade para o fazer, visto a proposta do ajuntamento. Mas hoje pela manhã, meu Deus, nós nos encontramos ante a Tua face para estudarmos uma das mais importantes doutrinas de toda a Tua maravilhosa palavra, talvez a rainha das doutrinas, a doutrina da justiça por meio da fé, que nos ensina como nós nos apropriamos de tamanha salvação, como nós nos livramos da ira que pairava sobre nós, e como, ó Deus, encontramos novamente um caminho outrora obstruído até a Tua presença. Seja generoso para conosco, ó Pai, e permita que nós venhamos guardar um bom depósito acerca de tudo que nós viermos estudar hoje pela manhã aqui. Que de uma maneira simples e objetiva o Senhor possa nos ensinar cada uma das preciosas verdades que ouviremos aqui, escrevendo cada uma delas sobre as tábuas de carne do nosso coração, para que nós jamais nos esqueçamos de tão preciosas verdades. E acima de tudo, ó Deus, faça com que esse conhecimento, ora adquirido, sirva para nos tornarmos pessoas melhores, melhores servos, melhores adoradores, para a maior glória do Teu nome. Meu Deus, esse é o desejo do nosso coração, e é a humilde oração que nós elevamos a Ti, confiando tão somente no mérito alcançado pelo Teu Filho na cruz do Calvário, e é em nome dEle que nós agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos.
Qual a extensão da obra vicária do Senhor Jesus? Quem é alcançado através da vitória do Calvário? Nesses versos que nós acabamos de ler, do verso 12 até o verso 21 de Romanos capítulo 5, Paulo procura nos explicar a extensão daquilo que foi causado pela queda de Adão, quais seres humanos foram improperados, foram prejudicados por causa da queda daquele primeiro homem que nos representava a todos, e quem finalmente é alcançado pelo perdão de Deus através do segundo Adão, mais poderoso que o primeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que em um primeiro momento, em Adão, todos caíram. Assim como sabemos que no segundo momento, em Jesus, apenas os crentes é que foram alcançados, regenerados e salvos. A pergunta é: como isso acontece? Para nós compreendermos isso, a princípio, vamos pensar um pouco acerca do poder do pecado e o que significou a quebra do pacto das obras, o pecado de Adão e qual a sua extensão. Paulo começa a tratar desse assunto, a doutrina da justiça por meio da fé, nos dizendo acerca da abrangência do pecado e qual a extensão da obra vicária de Cristo que vem posteriormente para resolver isso. E Paulo inicia esse pensamento justamente ao reiterar o que ele havia tratado anteriormente. E ele faz isso por meio dessa palavra portanto, que aparece no princípio do verso 12 e que introduz essa seção. Paulo diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ora, nós já aprendemos em domingos anteriores que em Adão todos pecaram. Na queda do nosso primeiro pai, todos nós caímos. Na morte de Adão, todos nós morremos. E por que isso acontece? Porque Adão não apenas foi o primeiro homem, mas ele foi o representante de todos os demais. É por isso que Adão é chamado na teologia sistemática de nosso cabeça federal. Federal vem do termo grego foedos, que significa aliança, firmeza, pacto. Portanto, esse termo latino, foedo, significa que no momento em que Adão foi criado, ele foi criado por Deus nos representando. Todos os seres humanos estavam ali em Adão. É por isso que, etimologicamente, Adão significa humanidade. Em uma tradução livre, Adão é humanidade, é a tradução do nome dele. Ele era o nosso cabeça, ele nos representava naquilo que ficou conhecido como pacto das obras. Portanto, como Adão era o nosso cabeça, o nosso representante, no momento em que ele caiu, todos caímos com ele. Portanto, é dessa forma que o pecado de Adão foi transmitido a todos os demais. O pecado de Adão, portanto, se tornou a nossa herança. O pecado de Adão, pelo fato dele nos representar perante o Senhor, nos foi imputado. No momento em que um novo ser humano, de acordo com a palavra de Deus, está sendo gerado no ventre da sua mãe, no momento em que a vida é concebida naquele ventre, nesse momento, Deus já imputa a este novo ser humano o pecado que ele herdou do seu pai. É isso que Davi nos ensina no Salmo 51, ele diz: eu fui constituído em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. À exceção de Jesus, todos os seres humanos, gerados no ventre de uma mulher, foram concebidos dessa forma. Portanto, assim como o pecado de Adão foi imputado a todos os seres humanos, a justiça de Cristo também nos foi imputada, com uma diferença. Se em Adão todos caíram e estão irremediavelmente condenados,
em Cristo, apenas alguns, e por alguns leia-se, tantos quantos os grãos de areia que estão na praia dos mares, tantos quanto as estrelas que povoam todo o universo. Em Cristo, estes alguns, por meio da fé, são salvos. Portanto, a salvação não é universal. A queda, a condenação e a morte, essa sim é universal. A salvação, todavia, é apenas para aqueles que creem. Apenas para aqueles que depositam toda a sua confiança em Cristo Jesus. Ou seja, em Romanos, capítulo 5, do verso 12 ao verso 21, Paulo fala de duas imputações. A primeira delas é a imputação do pecado, feita por Adão. E a segunda é a imputação da justiça, da salvação, que é feita por Cristo através da fé. Todos os seres humanos, sem exceção, e eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa informação. Todos os seres humanos, sem exceção, só podem fazer parte de um desses dois grupos. Ou eles estão sob a herança de Adão, e infelizmente estão condenados, e eu digo isso muito solenemente, com muito temor no meu coração e muito respeito. Mas essa é a verdade chocante do Evangelho. Aqueles que estão em Adão, estão em condenação, destituídos da glória de Deus, enquanto que aqueles que estão em Cristo estão completamente seguros, porque foram cobertos pela justiça de Cristo. Todos os seus pecados foram perdoados, a ira de Deus foi afastada, e eles já estão assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso deve nos provocar uma reflexão teológica das mais profundas, irmãos, acerca da seguinte indagação teológica: em que grupo nós estamos? Em que grupo as pessoas que nós mais amamos estão? Em que grupo se encontra o meu pai, a minha mãe, o vovô e a vovó? É por isso que a proclamação genuína do verdadeiro evangelho da cruz ensanguentada é tão urgente, porque não existe meio termo, só há condenação ou salvação. A condenação é produto de Adão, essa é a herança que nós temos nele, enquanto que a salvação é obra de Cristo Jesus, e nós precisamos urgentemente recorrer a Ele, que é quem pode nos valer, quem pode nos salvar. Portanto, quando você prega o Evangelho, você provoca o maior bem que qualquer ser humano pode receber: a possibilidade de encontrar vida, e vida em abundância. Dito isso, qual é a consequência de sabermos que todos pecamos em Adão? A consequência de sabermos que todos nós pecamos em Adão não é outra, senão a certeza inevitável da morte, que nos aguarda, que nos espera. Paulo diz: pelo pecado vem a morte. Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário, a recompensa, a contrapartida do pecado não é outra coisa senão a morte. Quando Paulo chega nesse ponto, ao invés de encerrar o pensamento que ele vinha trabalhando, ele abruptamente muda de assunto. E ao invés de tratar o que significa esse salário, o que significa essa morte eterna, ele prefere fazer uma explicação dentro da explicação que ele já vinha dando. É como o pastor Rony, às vezes pregando, fala assim: eu vou abrir uma parte. Na teologia, esse é um recurso chamado digressão. É uma explicação menor dentro da explicação maior. A explicação maior é que o salário do pecado é a morte. Paulo vai nos dizer como nós nos livramos desse salário, como nós nos livramos dessa morte. Mas antes de nos ensinar como nós nos livramos dessa morte, ele primeiro vai dizer quem se tornou alvo dela. Ele agora vai nos explicar a quem os tentáculos gélidos da morte, que foram produto do pecado de Adão, alcançaram. Então ele diz no final do verso 12: assim também a morte passou a alguns homens. É assim. A
parte da humanidade, a maior parte dela. Não, o que está escrito é: assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A pergunta que nós precisamos nos fazer agora é: por que é que Paulo introduz essa breve explicação no argumento que ele vinha desenvolvendo? Isso acontece, meus irmãos, porque os judeus que viviam à época do apóstolo Paulo não se associavam a Adão, e sim a Abraão. É por isso que Abraão é o personagem do capítulo 4, que nós já estudamos. Então Paulo prova que o fundamento do pecado partiu dele, leia-se, de Adão, e contaminou a todos os seres humanos, inclusive a Abraão, e consequentemente os seus descendentes. Por que isso é importante? Porque os conterrâneos do apóstolo Paulo precisavam compreender que a raça humana descende de um e do mesmo tronco, Adão e Eva. Portanto, mesmo antes do regime da lei, que veio 2500 anos após a queda de Adão, já havia pecado no mundo. Porque o pecado tem origem em Adão e não na lei. Por que Paulo está preocupado com isso? Porque os judeus podiam facilmente afirmar da seguinte maneira: só há transgressão quando há lei. E a lei surgiu lá na península do Sinai, através de Moisés. Desta forma, nós não temos qualquer associação com o pecado praticado após a quebra da lei, visto que a nossa aliança não é com Moisés, a nossa aliança é com Abraão. Vocês estão entendendo? Imagine uma linha do tempo. Aqui está Abraão, muitos anos depois veio Moisés. Então, os irmãos do apóstolo Paulo podiam dizer: nós não estamos ligados a Moisés, nós estamos ligados ao que veio antes, a Abraão. Nós não temos nada a ver com as consequências da legislação de Moisés. Quem nasceu após a entrega da lei, esse deve estar preocupado. Nós somos anteriores a isso, a nossa aliança é anterior. Ou seja, é como se, em outras palavras, eles pudessem dizer assim: nós não respondemos pelo pecado que é posterior à entrega da lei, e sim pelo nosso próprio pecado, visto que nós não podemos ser cobrados pelo que aconteceu após a entrega da lei. A nossa aliança é com o nosso pai Abraão. Portanto, é justamente por esse motivo que Paulo interrompe aquilo que ele havia trabalhando, aquilo que ele estava discutindo, para dar essa explicação. E como é que Paulo torna claro para aquelas pessoas que elas eram tão pecadoras, assim como todas as demais, e que a queda de Adão contaminou a todos os seres humanos? Ora, ele diz no verso 13: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. É como se, em outras palavras, Paulo estivesse dizendo o seguinte: já havia condenação pelo pecado antes da lei de Moisés, porque antes da lei de Moisés as pessoas já morriam, e nós sabemos que só há morte em decorrência do pecado. Então, qual foi o objetivo da lei? O objetivo da lei só foi tornar claro, notório para todo ser humano que ele é pecador. Romanos capítulo 3, versos 19 e 20. O objetivo da lei era tornar claro que ninguém teria condições de cumprir toda ela. O objetivo da lei era colocar o dedo 3 vezes santo do Senhor na nossa face, dizendo: você é pecador, e o salário do pecado é a morte.
Portanto, mesmo antes de Moisés, a morte já reinava. O que significa dizer que o pecado é anterior à lei de Moisés. Se você voltar um pouco mais, você vai perceber que antes de Abraão, as pessoas também morriam. Ou seja, o pecado também é anterior a Abraão. O pecado, na verdade, tem raiz em Adão, não na aliança abraâmica ou na aliança mosaica. Portanto, Paulo arremata essa explicação que ele está dando, essa explicação menor, para que não reste a menor sombra de dúvidas de que o pecado reinou mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, mas que herdaram o pecado dele. Verso 14: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Eu creio que você já disse algo semelhante ao que eu dizia antes de compreender essa doutrina. Quando as pessoas falavam que eu era pecador pelo simples fato de ser descendente de Adão, eu dizia, mas o que é que eu tenho a ver com Adão? Adão viveu há milênios antes de mim, eu tenho que responder pelo que eu fiz. Se esse argumento fosse válido, e graças a Deus ele não é, Deus também poderia dizer, e o que é que você tem a ver com o meu filho? O meu filho é meu filho, você é você. Você não está dizendo que Adão é Adão e você é você? Então vamos colocar tudo na mesma medida. Jesus é Jesus e você é você. Eu digo, não, Senhor, desse jeito não dá certo não. Eu prefiro receber o pecado de Adão e posteriormente a justiça de Cristo. Está bom demais nesses termos. Não poderia ser melhor. Reinou a morte desde Adão até Moisés, Paulo está dizendo, mesmo sobre aqueles que jamais pecaram à semelhança de Adão. Paulo está dizendo, não importa se a aliança não foi feita com você, não importa se não foi você que tomou daquele fruto e comeu, a aliança foi feita com você. Você estava lá representado. Se Adão não tivesse comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas se ele tivesse permanecido puro e santo, segundo o nosso pai Agostinho, em um determinado momento seria facultado a Adão comer da árvore da vida, e então ele finalmente viveria eternamente na presença do Senhor, e nós estaríamos ali representados. Eu creio que ninguém diria, eu não quero viver eternamente, ainda que tudo tenha dado certo, eu quero morrer, pode me matar, Senhor. Você diria isso? Não. Até porque você é pecador e você não quer morrer. Ninguém quer, porque nós não fomos criados para essa catástrofe, para esse desastre que nos arruína, chamado morte. Nós somos criados para viver, irmãos, e não de qualquer forma. Somos criados para viver para a maior glória de Deus. Portanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Finalmente, Paulo nos declara, no final do verso 14, o que faz com que Adão seja tão interessante para a narrativa bíblica. O fato de que ele é um tipo de Cristo, que ele apontava para o segundo Adão, aquele que viria trazer a paz, aquele que viria trazer a salvação. Assim como o pecado de Adão foi imputado, ele cobriu aqueles que viriam depois dele. Da mesma forma, uma vez que nos foi enviado o segundo Adão, o Senhor Jesus, com a sua morte vicária, com a sua morte substitutiva na cruz do Calvário,
Jesus nos cobriu com o seu mérito. Ele nos cobriu com a sua justiça. O nosso pecado permanece. Nós somos pecadores. Se você diz que não comete pecado, você não compreende o Evangelho. É o que João nos diz na sua primeira carta. Só que, por cima da podridão do pecado, há a justiça de Cristo. De modo que quando o nosso Pai Celestial, assentado em seu alto e sublime trono, olha para nós, o que Ele enxerga não são os nossos inúmeros pecados, mas a justiça do seu Filho. É por causa disso que o Lutero dizia que nós éramos santos e pecadores ao mesmo tempo. É por isso que nós podemos afirmar, teologicamente falando, que todos os nossos pecados já foram perdoados, porque a justiça de Cristo cobriu todos eles, os pecados do passado, do presente e do futuro. E agora, cobertos pela justiça de Cristo, nós não temos mais prazer no pecado. É o que nós vamos começar a estudar no domingo que vem. Porque se outrora, sob a aliança de Adão, nós éramos escravos do pecado, nós não tínhamos ferramentas, instrumentos para resistir a ele, em Cristo, a autoridade do pecado foi afastada de sobre nós. E agora nós recebemos as ferramentas necessárias para lutar contra o pecado, para resistir a ele. Se antes nós emprestávamos os nossos membros como instrumentos de iniquidade, para fazer tudo aquilo que nos envergonhava e não servia para a maior glória de Deus, agora, feitos novas criaturas, regenerados, transportados do império das trevas para um reino de amor, agora nós temos um novo Senhor, que marcha adiante de nós, que nos diz qual a direção, que nos mostra qual o caminho, que nos enche de poder no Espírito Santo, para não voltarmos a ser aquilo que outrora nós éramos. Adão prefigurava aquele que haveria de vir. Adão apontava para o Senhor Jesus. Portanto, perceba que Paulo agora passa a falar a respeito da extensão da obra de Cristo. Se em um primeiro momento em sua explicação ele procurou deixar claro para nós que em Adão todos nós havíamos pecado, o que acontece agora? Que o segundo Adão, prefigurado pelo primeiro, finalmente veio ao mundo para cumprir aquilo que havia sido dito a respeito dele. Paulo diz no verso 15: todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, e aí, Fabiana e quem mais estiver anotando, nesse verso 15, onde aparece essa primeira palavra muitos, em cima você vai escrever todos, tá bom? Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram todos. Com esse muitos, Paulo quer dizer todos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aí sobre esse muitos você pode escrever assim: os crentes, os eleitos. Eu prefiro esse segundo termo, os eleitos. É um nome dourado, diz respeito àqueles que foram amados por Deus antes da fundação do mundo. Pela ofensa de um só, todos morreram. Mas a graça de Deus e o dom pela graça de Deus através de um único homem, o Senhor Jesus, foi abundante para salvar a todos que creem. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o segundo é superior ao primeiro. O segundo Adão é infinitamente mais poderoso que o primeiro. Como é que Paulo diz isso? Verso 16: o dom, e ele está se referindo à salvação, que é um dom, é um presente, é um favor imerecido, é produto da graça. O dom
Entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Perceba, bastou um pecado, um só, para que todos os seres humanos fossem condenados. Mas a graça, final do verso 16, transcorre de muitas ofensas para a justificação. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: que por meio de um pecado, todos foram condenados. Mas insatisfeitos com esse único pecado, esses que foram condenados começaram a produzir e a praticar os seus próprios pecados. Se tornou uma bola de neve tão grande, mas tão grande, que é humanamente incalculável. Eu já fiz tantas vezes aquela continha do pastor Hernandes Dias Lopes, vou fazer de novo com você aqui, de uma maneira bem rápida. Imagine que no dia mais santo da sua vida, você só cometa 3 pecados. Em média, o mês tem quantos dias? 30. 3 pecados por dia, 30 dias, 90 pecados. Em 10 meses, 900. Fazendo uma média bem baixa, bem pífia. Em um ano, 1000 pecados. Pecando só 3 vezes por dia. Quantos anos você tem? Você percebe o tamanho da bola de neve? Bastou uma ofensa para que todo esse mal desaguasse sobre toda a criação. Em outras palavras, espalhar é fácil. Destruir, qualquer um destrói. A pergunta é: quem poderia organizar esse caos? Quem poderia perdoar tantos pecados? Então Paulo diz, final do verso 16: mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário é tão superior, mas tão superior ao que Adão fez ao tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e comê-lo, que foi suficiente para fazer com que os milhares de pecados de muitas pessoas que haviam sido confiadas a Ele pelo Pai, antes da fundação do mundo, fossem perdoados por um só ato de justiça. A nossa roupa estava completamente contaminada pelo pecado. Nós éramos muito, mas muito, mas muito imundos. Então agora, com essa ideia em mente, pense numa roupa branca bem suja, mas bem suja. E agora associe essa roupa ao melhor produto de limpeza que você consegue imaginar nesse momento. Quantas vezes você teria que passar esse produto nessa roupa para torná-la alva mais que a neve? Esse raciocínio que você está fazendo é o Antigo Testamento. O sangue dos animais tentando tornar a roupa branca novamente. Lavava de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde. Sabe quantas vezes ela ficou alva como a neve? Nenhuma. Até que finalmente veio o sangue do Cordeiro de Deus, como que sem defeito e sem mácula, o sangue precioso de Cristo, que nos lavou, nos redimiu, expiou toda a nossa imundícia, e de uma vez só, de maneira suficiente e eficaz, Ele nos tornou puros e perfeitamente apresentáveis perante Deus. Não é extraordinário? Portanto, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, olha a ideia de abundância, verso 17: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Quem, irmãos? Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, e nós já sabemos como foi que isso aconteceu, assim também por um só ato de justiça
veio a graça sobre, aí você no lugar desse todos vai escrever em cima, muitos. Preste atenção, verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, esse todos é todos mesmo, todos pecaram em Adão. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre muitos, para a justificação que dá a vida. Por que é que eu estou pedindo para vocês fazerem esses apontamentos aí? Para vocês não correrem o risco de fazer uma exegese equivocada. Não são todos os seres humanos que serão salvos no final, mas apenas aqueles que depositarem toda a sua confiança em Cristo Jesus. E esse vai ser o assunto de hoje à noite, no culto das 7 horas. Você quer saber se de fato você está salvo? Venha no culto das 7 horas. Puder vir no das 17, venha. Mas no culto das 19 horas, irmãos, a gente vai ver quem está à direita e à esquerda, segundo o entendimento doutrinário do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8. A inclinação da carne e a inclinação do espírito. Há muitas pessoas que vivem às voltas, aflitas, sem segurança para o seu pobre coração, sem saber efetivamente se estão salvas, seguras em Cristo ou não, quando a palavra categoricamente nos ensina, para que não reste a menor dúvida, de que nós estamos completamente seguros em Cristo. Não temos mais o que temer, porque sabemos que por meio da ofensa de um só, veio o juízo sobre todos, para a condenação, mas por meio do ato de justiça praticado por Cristo, lá na vitória do Calvário, aqueles que foram dados pelo Pai a Ele foram justificados e receberam acesso à vida, e nós estamos plenamente seguros nessa promessa. Estamos justos e justificados em Cristo. É o que diz o verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Em cima desse muitos, você vai escrever todos. Pastor, por que Paulo não escreve logo todos quando é todos e muitos quando é muitos? Porque Paulo não estava preocupado com isso. O objetivo de Paulo é ensinar outra doutrina aqui. É por isso que a gente precisa ter exegese. Por isso que precisa estudar. Mas se você não estuda, você vai ler textos como esse e vai dizer, está vendo aqui, no final vai dar certo, todo mundo vai ser salvo. Aí vai ter uma surpresa no final. Só os que depositaram toda a sua confiança na vitória do Calvário serão salvos. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos, não todos, muitos se tornarão justos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21. 1 Coríntios 15, 21. Resume bem o que Paulo está explicando aqui em Romanos. O texto diz o seguinte: 1 Coríntios 15, 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos mesmo, morreram, assim também todos, aí você bota assim, apenas os eleitos, apenas os crentes, serão vivificados em Cristo. Para encerrarmos, o que nós aprendemos aqui? Que a queda de Adão e todo o período da lei mosaica nos mostram a maravilhosa graça que está disponível em Cristo Jesus. Porque Deus prova o seu amor para conosco quando morre por nós, sabendo que nós havíamos herdado o pecado de Adão, e sobre o pecado de Adão havíamos colocado todos os nossos pecados. E Ele nos manda a lei previamente para provar que nós éramos de fato assim. Nós não éramos simplesmente pecadores, nós éramos destituídos de qualquer valor, de qualquer beleza, de qualquer amparo moral. Nós éramos ímpios. Olhe para o verso 20 e 21. Se esse não é o objetivo do Senhor, Ele diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para que você visse quão mal, quão vil você era.
para que a sua maldade ficasse bem nítida. Mas, todavia, guarde o seu coração, porque se a lei veio para tornar claro a abundância dos seus pecados, ainda no verso 20 ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo está dizendo: você percebe como, através do pecado de Adão, o mal entrou no mundo? Você percebe como você foi terrivelmente contaminado por esse mal? Você consegue raciocinar isso? Contudo, descanse o seu coração. Não importa o que você tenha feito, não importa quão terrível seja o seu passado, não importa quanta perversidade você tem experimentado, há poder suficiente no sangue precioso de Jesus para perdoar todo e qualquer pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É por isso que Jesus pode dizer, Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não importa o que aconteceu, não importa o que você fez, venha a mim. Se não houvesse poder suficiente no evangelho da cruz ensanguentada, ele diria nesse momento, em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, mas aqueles que fizeram isso, isso e isso não venham, porque esse tipo de pecado eu não posso expiar. Não! Ele não coloca termo, ele não coloca condição, ele diz, venham todos. Você está cansado? Venha. Você está sobrecarregado? Venha. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendam comigo, caminhem ao meu lado. Eu sou manso, eu sou humilde, eu sou puro de coração. E então finalmente vocês encontrarão repouso para as vossas almas atribuladas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, irmão, isso é poesia, não é? Que coisa magnífica. Eu quero convidar você a vir a Cristo para que você tenha vida. Você está cansado, você está sobrecarregado, você que me acompanha pela internet, ouviu o Evangelho nesses termos pela primeira vez, compreendeu a extensão da maldade do seu coração, a vileza na vida que você tem vivido, você está à procura de esperança, de paz, de uma saída, você está no lugar certo, na transmissão certa. Quero dizer para você e para vocês que não há salvação em nenhum outro, visto que não existe nenhum outro nome dado aos homens, por meio do qual importa que eles sejam salvos. Em outras palavras, só há salvação no nome precioso do Senhor Jesus. A Bíblia é clara, foi o nosso assunto de hoje. Assim como o pecado entrou no mundo por meio de um único homem, Adão, ele só pode ser perdoado por meio de um único homem, Jesus Cristo. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Jesus é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém pode ir até o Pai a não ser por meio dele. Se mesmo após ter ouvido tudo isso, você ainda permanece no partido de Adão, sem paz com Deus por causa do seu pecado, e sem esperança de uma absolvição eterna no dia do seu julgamento, eu tenho algo importante, precioso para dizer a você, ensinado pelo próprio Senhor Jesus, na teologia do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 10, verso 9, se eu trabalhasse na Sociedade Bíblica do Brasil, irmãos, esses versos seriam escritos com letras douradas. Isso aqui é para você colocar numa moldura, e colocar na sala da sua casa, para toda visita que for na sua casa ler. Se com a tua boca confessares Jesus como Salvador, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, irmãos, esse é o nosso Evangelho,
Todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos e rico para com todos os que o invocam. Por quê? E aí vem a cereja do bolo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui as filosofias caem por terra. Os demais caminhos mostram que de fato eles são todos sem saída, porque só há esperança de salvação em uma pessoa, Jesus. Passarão os céus e a terra, mas as palavras desse evangelho não passarão. Assim como foi nos dias de Noé, da mesma forma será quando Jesus retornar. As pessoas se casavam, davam-se em casamento, poucos se importavam com essa verdade, até que veio o dilúvio e encerrou tudo. Portanto, eis um aviso muito solene hoje pela manhã. Mateus 7,13. Mateus 7,13. Entre pela porta estreita. Largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, são poucos os que acertam com ela. Salmo 95, verso 7. Hoje, se você ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração. Tudo que você precisa fazer é olhar para o Calvário e nele enxergar Jesus sangrando. Acreditar nisso com o seu coração, confessar com a sua boca, invocar o nome do Senhor, e você será salvo. É tão simples, irmãos. Isaías 45, 22 é o verso que salvou o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus e você será salvo. 3 aplicações. Eu gostaria de, enquanto estou fazendo as aplicações, os irmãos do louvor pudessem vir aqui. Terminei bem cedo hoje. Nós vamos cantar uma canção, vamos para casa. Nos preparar para os cultos que teremos logo mais. Meus irmãos, Adão representa os seres humanos caídos, condenados por causa do pecado. Jesus, por sua vez, representa todos os santos, todos os eleitos, todos os perdoados, através da sua vitória na cruz. Todo ser humano ou faz parte do grupo de Adão, ou faz parte do grupo de Cristo. Eu quero implorar algo a você. Implorar com toda a força do meu coração. Venha para Cristo. Venha para Cristo. No dia do seu julgamento, caso você não deseje vir, exima esse pobre pecador que teve a oportunidade de pregar nesse belo domingo pela manhã. Estou convidando você para vir para o partir de Cristo, para que você encontre vida e vida em abundância, e para que você tenha uma eternidade assegurada no céu. Para ser salvo, você precisa, por meio da fé, revestir-se da justiça de Cristo. No momento em que você acredita em Jesus como seu Salvador, nesse momento, você é completamente coberto pela justiça dele. E o maligno nunca mais terá poder de tocar em você. Ainda que ele ruja como um leão, ele jamais haverá de te tocar. Porque aquele que é propriedade de Cristo pertence a ele. E o maligno não toca. Ainda que ele ruja como um leão. E finalmente, em terceiro lugar, se hoje você ouviu a voz do Senhor seu Deus, não endureça seu coração. Venha para Jesus. Confesse os seus pecados. Receba-o como Senhor, único e suficiente Salvador da sua vida. E você terá um retorno glorioso, tanto nessa vida como na vindoura.